Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Neemias, capítulo 4, oposição à reconstrução. Quando Sanbalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, dizendo Neemias: ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados e de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é nosso grande e temível. E lutem por seus irmãos, filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama,
todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar até a alvorada, até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Quando nós começamos a buscar a Deus, como Neemias orou a Deus. Neemias teve uma notícia muito triste, que queimaram os muros de Israel e algumas casas, e queimaram muro e casas em Israel, e ele ficou muito triste porque ali era o lugar do povo dele. E Neemias, quem já conhece a história de Neemias, ele era copeiro do rei. E ele servia muito bem ao rei. E um dia Neemias estava muito triste e o rei perguntou por quê. Primeiro Neemias orou a Deus e pediu para que Deus tocasse no coração do rei. Quando ele soube da história, que ele queria ver a família dele, ele queria ver o povo dele, que ele considerava de família dele. Então, quando ele estava servindo o rei viu que ele estava muito triste e perguntou o que estava acontecendo, e Neemias pediu permissão para ver o povo dele. Resumindo a história, ele não só teve a permissão do rei, como ele conseguiu tudo o que precisava para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Neemias foi em silêncio, ele não contou para ninguém, ele conseguiu a bênção, a grande bênção que ele precisava, porque ele orou a Deus. E quando ele conversou com o rei, ele ganhou mais do que ele imaginava. Porque ele pediu ao rei, tudo que ele pediu para o rei concedeu a ele. Que foi pela vontade do Senhor. Porque Neemias era fiel a Deus, fiel ao trabalho dele. Ele era um simples copeiro, mas ele fazia o trabalho dele com excelência. E Deus sabia que podia confiar em Neemias, aquela grande obra. Por isso que devemos entender, temos que ser fiéis, como diz a palavra do Senhor, fiel no pouco, porque o Senhor nos confiará mais. Se uma pessoa, ela errou muito, e ela se arrepende, e ela volta para o caminho, e ela volta para Deus, ou ela ainda não conhece verdadeiramente Deus, não conhece a palavra do Senhor, que é a palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela ensina, ela dá sabedoria, discernimento, o Senhor dá discernimento. É muito bom a vida com Deus, é muito diferente. Então Neemias foi em viagem e ele foi restaurar os muros de Jerusalém, mas ele encontrou oposição, como diz aqui na palavra do Senhor, oposição à reconstrução. Quando ele chegou lá, que souberam que estavam já reconstruindo, porque Neemias não chegou falando: ei, eu vou fazer isso, vamos, e nem pelo caminho. Ele foi muito quieto, ele estudou o terreno, ele viu tudo como
Enfim, ficou calado. Quando você recebe a sua bênção, como Neemias recebeu, fique calado, não vá comentar, fique calada. Ah, eu vou casar agora, já estou preparando os papéis. Tem pessoas que vivem juntos há muitos anos ou há algum tempo e resolvem casar e começa a falar. Depois elas não entendem porque não dá certo. Às vezes é um negócio. Vou abrir um negócio, vou fazer um curso, vou comprar tal coisa, vou comprar um carro e começa a falar para um montão de gente ou para poucas pessoas mesmo. Mas basta uma não ser de confiança, não ter um bom coração para que aquilo comece as coisas, os planos da pessoa comece a dar errado, ou mesmo que não dê errado, mas tem oposição àquela situação. Às vezes um casal, eles não têm violência, mas por causa de intromissão de famílias, por causa de disse-me-disse, até os pais, até sogros, sogras, que não aceitam o relacionamento dos seus filhos, começam a falar mal de um para o outro e às vezes separa o casal. E quando aquele casal vê que não era aquilo que queria, que aquela separação é horrível, é triste, eles começam a conversar e eles vão reconstruir a vida juntos. Aí eles encontram oposição de um lado, do outro, da família. Temos que receber as nossas bênçãos como Neemias, ficar em silêncio quando ele já estava reconstruindo, porque ele começou a conversar com aqueles que ele precisava e começou a visitar os muros ao redor de Jerusalém. Tamanha era a distância que ele teve que conversar com todos e ele deixou várias pessoas cuidando de cada parte do muro, pessoas que ele viu que eram pessoas de confiança e pessoas que precisavam daquele muro para proteger suas famílias. Então Neemias, ele estudou toda a situação para depois ele começar a conversar com aquele povo que morava em Jerusalém. E os inimigos ficavam chamando Neemias para parar a obra, para parar o trabalho. E Neemias não parou o trabalho dele, Neemias não parou a reconstrução e ainda foi muito sábio. Ele, quando Deus dá uma bênção, quando Deus dá uma grande obra para uma pessoa, ele capacita. Só que temos que ficar em vigilância, temos que ficar vigilante e orando. Não podemos parar. Eu recebi minha bênção. Tem pessoas que recebem as bênçãos do Senhor e começam a esquecer de Deus, deixar para lá, mas os inimigos não deixam. O inimigo espiritual, ele fica procurando uma brecha para entrar no meio da família, no meio de um negócio, de um trabalho, de uma compra, de qualquer coisa. Ele mexe às vezes com outras áreas da vida da pessoa para que a pessoa não consiga pagar um carro, para que a pessoa não consiga pagar o seu curso de faculdade ou de um filho. Começa a mexer em outras áreas, isso são exemplos, mas tem várias coisas. Precisamos continuar orando. E os inimigos de Neemias diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejas, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Só que quando você ora, Deus manda anjos para avisar. Às vezes uma pessoa é ousada para ela te falar: olha, faz assim, protege a tua bênção, vamos orar. Pessoas de orações, elas são muito... Deus usa muito essas pessoas. Elas têm pessoas que têm revelações, tem pessoas que têm a sabedoria de Deus, aí começa a falar: olha, não faz assim, se você fizer assim não vai dar certo, venha, eu estou te avisando, tal
tais pessoas não são de confiança, cuidado com o que você fala. Aí, olha, os judeus que moravam perto deles nos preveniram. Os judeus que moravam perto dos inimigos de Neemias, inimigos de Jerusalém, que não queria a reconstrução do muro, preveniram eles. Para onde quer que vocês se virem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então, quando começamos a orar, e às vezes quando uma pessoa ela está passando por uma grande luta, ela recebeu uma grande bênção, está na maior felicidade, aí começa as oposições, ela deve começar a orar. E ela também pode pedir ajuda em oração. Em uma igreja, levar o seu nome, da sua família, pedir oração, mas cuidado com quem você fala suas coisas. Muito cuidado. Às vezes, sonhos, planos e famílias são destruídos por falta de sabedoria e principalmente por falta de intimidade com Deus, porque é o que mais devemos buscar, como Neemias buscava. Tudo o que ele ia fazer, ele orava antes. Ele, Daniel, o que foi levado para a cova dos leões, tudo ele orava antes. Davi também orava antes de todas as batalhas, e ele vencia todas, porque o nosso Deus, ele vence as nossas batalhas. Tem pessoas que ficam falando: ai, vocês oram tanto e não vê resultado. Onde está o Deus de vocês que vocês não vê o resultado? Não se deve falar isso com as coisas de Deus. Tem tempo para tudo e temos que ser esperançosos. Feliz aquele que teme ao Senhor e o busca. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos agradar ao Senhor, vamos fazer a coisa certa, pedir sabedoria. Não se engane, nem todos que é parente, que é da sua própria família. Eu não estou aqui trazendo desunião nas famílias. Pelo contrário, você tem que perceber o que é reconstrução e o que é oposição à reconstrução. A vida de Neemias deixa muito clara para a gente que devemos guardar silêncio e trabalhar em silêncio dentro da sua casa. Tem mulheres que ficam em silêncio e os homens começam a falar. Falam para sua mãe, falam para seu pai, falam para os seus irmãos. E não é todo mundo da família, às vezes, que gosta da sua esposa. Então tenha cuidado. Não fique falando as coisas que você compra para a sua casa. Tem famílias que não querem que seus filhos comprem as coisas para suas esposas, para os seus netos. Às vezes ficam com raiva, ficam com ciúmes e começam a amaldiçoar a vida do seu filho, a vida da sua nora, dos seus netos. É horrível. Não devemos... Quando você forma uma família, você sai de casa para formar uma família, é aquela família que Deus vai te cobrar. Deus vai perguntar quem é o chefe quem é o pai e a mãe dessas crianças. Quem assumiu um compromisso de casamento. Ele não vai perguntar para sua mãe.
quando você casa e vai para sua casa. Porque você tem um lar. A responsabilidade é sua, não é dos seus parentes, não é de irmã, não é de primo, não é de amigos de fora. Você tem que começar a orar, conversar com Deus, ser um homem e uma mulher de oração para que as suas coisas dêem certo. Aí tem pessoas que falam, tem pessoas que falam assim, que trabalharam, conseguiram, compraram, mas não conseguiram terminar de pagar. Seja uma casa, seja um carro, seja sonhos da família, porque é muito bom realizar os sonhos, é muito bom planejar uma viagem. Tem pessoas que são muito certinho em suas coisas, querem uma viagem, sonham com a família e eles começam a pagar suas passagens um ano antes daquela viagem. Eles começam a se planejar, juntar dinheiro, comprar suas coisas, se preparar. Se eles ficam em silêncio, depois, quando todos sabem, falam, nossa, olha, foram viajar, que bênção, estão em tal lugar, estão viajando, conseguiram. Porque aquela família, ela tem a sabedoria, porque ela conversa com Deus, ela ora a Deus, e o Espírito Santo, o teu melhor ajudador, e quem mais vai te ajudar é a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, só que ele mora dentro de você. Quando a gente descobre, é muito bom. A vida com o Espírito Santo, você já imaginou, você está falando com quem sabe do teu futuro? Nunca mais você vai tomar decisões erradas. A bênção que você recebeu ou está para receber, você peça sabedoria ao Espírito Santo para cuidar com o que Deus vai entregar. Se Neemias fosse um homem que não tivesse responsabilidade com as coisas, Deus não iria entregar aquela grande obra nas mãos de Neemias. Aí tem pessoas que podem falar, então Deus não vai querer dar nada, porque essa pessoa ela não é acostumada a cuidar bem das coisas dela. Só que quando essa pessoa que não era acostumada a cuidar bem das coisas dela, eram os outros quem cuidavam, quem mandava na vida dela, quem dava opinião na vida dela, quem falava que ela tinha que tomar essa decisão com o marido, com os filhos, ou vice-versa, o homem que não tinha a autoridade de pai, de marido, para tomar as suas próprias decisões, ia sempre perguntar para os outros. Não existe essas pessoas assim. Eu era uma pessoa assim. Eu fiquei muito insegura depois da morte dos meus pais. E eu não sabia, eu confiava nas pessoas. E eu ficava pedindo conselho para um e para outro. Depois que eu comecei a ter intimidade com Deus, pelo sofrimento que eu passei, eu comecei a conversar com Deus. Só que eu conversava com o Espírito Santo e eu não sabia que eu conversava com Ele. Por isso que eu vim aqui para te falar. Conversa com o Espírito Santo, pede estratégias, conversa com Ele. Olha, a paz que excede todo entendimento é a melhor do mundo. Não tem preço. Eu sinto essa paz. Eu sou muito grata, eu estou te dando o teu testemunho. Eu já passei por coisas terríveis e que eu nunca imaginei. Até eu fico olhando para mim e falo, meu Deus, minha vida é um milagre. Eu estou viva pelo milagre do Senhor. O Senhor é muito bom para conosco. Quando começamos a ouvir e entender o Espírito Santo, a nossa vida se transforma. Porque mesmo que alguém passe por algo que é muito difícil aos olhos humanos, a pessoa passa de pé, passa com atitude, passa com perseverança, e quando há um momento de choro, de decisões difíceis ou coisas que não dependem das nossas mãos, do nosso trabalho, da nossa vontade, nós corremos para quem? Pedir ajuda, aquelas pessoas que são de oração, e clamar
e o clamor toca os céus e Deus escuta e as coisas se acalmam, o mar se acalma. Vamos lembrar Jesus quando estava naquele barco, todos estavam desesperados e Jesus dormindo. E quando eles falaram com Jesus, o que aconteceu? Jesus acalmou a tempestade, e isso é verdade. Ele já acalmou milhares de tempestades em minha vida. Depois que eu conheci a Jesus, tudo mudou em minha vida, de verdade. Hoje eu vivo verdadeiramente com Deus, em busca do Senhor. Eu vivo em busca. Eu vivo aprendendo a cada dia com o Espírito Santo. E eu venho te passar que é bom demais. A paz que excede todo o entendimento. Tem pessoas que olham para mim e falam, nossa, realmente aconteceram vários milagres na sua vida. E ainda acontece hoje em dia. Mas é muito bom, e o que eu te digo aqui para finalizar, Neemias também disse ao povo naquela ocasião, cada um de vocês e seus ajudantes deve ficar à noite em Jerusalém para que possam servir a Deus. Perdão, amigos, eu tenho que ler antes isso aqui. A obra, Neemias falou, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Então Neemias falou com eles para que se reunissem, para que não deixassem de conversar porque estavam distantes. Às vezes temos pessoas distantes que oram por nós. Então essas pessoas, e você também deve orar pelos outros, porque não devemos ficar só esperando, pedindo ajuda para as pessoas. Você tem que ajudar os outros também. Você é um dos exércitos do Senhor. Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, juntem-se ali a nós. Nosso Deus lutará por nós. Olha como é importante se pegar com Deus. Deus luta as nossas batalhas. Deus está com você. Deus luta por você. Deus luta por nós. É muito bom. Eu encontrei um exército de mulheres que são fervorosas e que oram por mim. Eu oro por elas, umas oram pelas outras, e é muito importante quando você encontra pessoas que verdadeiramente têm o temor de Deus. Fiquem em silêncio, faça suas obras, não pare sua vida, não pare seus estudos, seu relacionamento, se não houver agressões, se não houver humilhações, coisas que denigram a tua imagem, a tua pessoa, que não te maltrate, seja coisas de falta de entendimento, briguinhas, ou porque o teu cônjuge não tem condições financeiras, ou porque tua esposa não é uma mulher que estudou. Gente, vamos prestar atenção nos tesouros que Deus entregou em nossas mãos. Cuidem bem das crianças, dos seus projetos, protejam os seus lares, coloquem muros igual Neemias, que se juntou com os outros e fechou, reconstruiu os muros de Jerusalém. Façam verdadeiras fortalezas ao redor de vocês, das suas famílias. Protejam o que é de vocês, cuidado com o que vocês falam. Usem a sua boca para abençoar. Todos os dias eu vou repetir. Não esqueçam, profetizem coisas boas em suas vidas. Busquem a Deus. Sejam pessoas boas, honestas, firmes, fiéis à obra que Deus te entregou, assim como Neemias foi. E você será grandemente abençoado. E Neemias depois foi nomeado governador. Você vai ter grandes lugares, creia. Isso não é falácia minha. Isso é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não volta atrás, ela não muda. Recebam as bênçãos do Senhor, mas continue trabalhando, porque tem oposição. Neemias recebeu a bênção, recebeu a liberdade de ir reconstruir. Vá reconstruir, mas cuidado com as oposições. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vem com teu amor e poder
Reconstrói, Pai, em nome de Jesus, nos dá palavras de sabedoria, nos dá discernimento, protege as crianças, Pai, em nome de Jesus, que saibamos ser fiéis a Ti, a Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que cada trabalho que o Senhor entregar em nossas mãos, assim como entregasse aquela grande obra nas mãos de Neemias, nos capacita, Pai, nos capacita em nome do Senhor Jesus, protege a todos nós, as nossas famílias, e que a Tua palavra, Senhor, chegue aonde o Senhor quiser, Pai, norte, sul, leste e oeste do nosso planeta. Se essa palavra te ajudou, leva para outras pessoas, faça a obra do Senhor, ajude aquele que ainda não conhece direito a Deus, o Espírito Santo, e que tenha um bom dia, uma ótima semana, um ano, o melhor ano das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém.